Aula de número 7, funções. Essa daqui confesso pra você que dependendo da linguagem de programação é o que você mais vai utilizar. Entenda o conceito de funções, eu não estou me referenciando exatamente ao objeto função no ABAP, que tem uma identidade própria. Eu estou querendo dizer mais sobre a funcionalidade de funções. Você vai entender agorinha mesmo. Então vamos lá. O que são as funções, métodos ou performs? Entenda os três. Funções, métodos e performs. São três coisas diferentes com praticamente a mesma funcionalidade. Qual é a funcionalidade? Ele é um trecho de código a ser reutilizado. Como assim, cara? Exato. Reutilizado. Imagina que você tem que fazer no meio do seu código alguma coisa toda hora. Você está fazendo um projeto que calcula a temperatura de alguma coisa. Toda hora você tem que ficar calculando aquela temperatura. Pô, cara, cria uma função. Toda hora você vai lá e chama ela. Vai ficar escrevendo código toda vez que precisar? Não faz sentido, ok? Ou seja, benefício. Permite modularizar o código, facilitando a manutenção, a legibilidade e a reutilização de lógicas específicas dentro do programa maior. Imagina que você tem que fazer esse trecho de código para medir a temperatura de alguma coisa. Se der pau, é um lugar só que você mexe. Entendeu? Essa é a funcionalidade de função, beleza? Ou, por exemplo, você precisa fazer uma lógica que soma números. Faz uma vez só. Fundamentos, funções, métodos e performs. Eu vou mostrar para você agora esses exemplos na apostila. Veja só a aplicabilidade de cada um desses objetos que eu estou te mostrando. Vamos primeiro utilizando na função. Olha como você faz para chamar uma função, uma function model, para validar o CPF. Então, no meio do seu projeto, você necessita validar um CPF. Você criou uma função para isso. Tá, cara, mas dentro dessa função, em outro lugar do SAP, você coloca o código. No momento que você vai utilizar essa função, é assim que você chama. O que você precisa falar para essa função? Imagina que ela é um trecho de código grande, você precisa dar um input nesse código, certo? Aqui no caso vai ser a variável LVCPF, que vai ter um SCPF aqui dentro. E o que vai sair? Vai sair uma variável dizendo se é válida ou se não é válida. Imagine que um X significa válido, nulo, não válido. Um 1 significa válido, o 0 inválido, ou algo do tipo. Ou você quer copiar o SAI sobre RC. Se der 0, é sucesso. Diferente de 0, não é sucesso. Ok? Ficou claro até aí? Essa é a aplicabilidade de uma função. Você vai entender mais pra frente. Método é o mesmo conceito, só que voltado à orientação a objeto, orientado a objeto. Existem outras aplicabilidades, outras maneiras para se entender isso. E isso daqui é utilizado a partir do call method. Mesma coisa, você entra com um resultado e sai com outro resultado, ok? Aqui no caso, o método calcular total, para obter o valor total de itens de um pedido. Então, você simplesmente chama ele dessa forma. Pô, Rodrigo, mas eu não estou entrando nada nele. Normalmente, métodos, a gente chama um para colocar e o outro para tirar. Mas nada impede de fazer da mesma maneira que a função. É porque o método, como eu falei, orientado a objeto, ele armazena muitos objetos lá dentro das classes dele. É uma embromação maluca. Entenda o conceito somente de reutilização de código nesse momento, ok? E o método você também pode chamar assim. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui. Decore. Por quê? Porque é só isso. Quando o método tem um return só, apenas, você consegue fazer isso. Decore. Por hora, só decore. E o perform chama a subrotina logar erro, por exemplo, e passa a mensagem de erro como parâmetro. É a mesma coisa que uma função. Então imagina que você, várias vezes do seu programa, precisa determinadamente, dependendo do que acontecer no seu relatório, no seu cockpit que você está mostrando para o seu usuário, dependendo do que ele clicar, precisa aparecer alguns logs de erro, de warning, de sucesso. Então o que você faz? Coloca todas as suas mensagens aqui dentro. Desculpa, cria lógica para mostrar essa mensagem na Terra dentro do seu perform. E aí você simplesmente chama ele toda vez que você quiser provocar aquele bloco de código que vai chamar a sua mensagem. Mas cadê a sua mensagem? Vai estar dentro dessa variável. Fazendo sentido? Vai fazer mais pra frente. Qual que é a diferença do perform e da função? A função é global, você chama em qualquer lugar do SAP. E o perform, local, só no seu programa. Ok? Você usa o comando perform para chamar um form, passando os parâmetros necessários. Esse é o único que não existe no banco de dados globalmente. Somente existe de fato em tempo de execução. Ok? Agora eu vou te explicar com um pouquinho mais de profundidade. Vou te mostrar uma função calculadora. O que ela vai fazer? Ela vai ter como parâmetro 2 valores de entrada. Tá na cara já o que ela vai fazer, hein? E na lógica dela, ela irá somar os 2 valores e retornar o resultado em um parâmetro de saída. Então, entra 2, sai 1. Perfeito? Ela também deverá prever um erro, caso um dos 2 valores entrados seja 0. O usuário entra 2, ou o código entra 2, e sai o resultado. Se um dos 2 for 0, tem que dar erro. Um quarto elemento aqui que a gente vai já ver.
Ei, vem aqui comigo, você já ouviu aquela frase, as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos? Essa frase quem falou foi o Peter Drucker, ele é considerado o pai da administração e é pura verdade. Pouco importa se você tem muita capacidade técnica, muitos cursos e sabe falar diversos idiomas, sendo que você não é uma pessoa pontual, sendo que você não é uma pessoa forte em soft skills. E por isso que eu tô te convidando, se você tem interesse em soft skills, sabia que a gente da Saga Insight tem um curso pra você? E eu quero disponibilizar esse curso de graça aqui na plataforma do YouTube. Então eu quero só que você se manifeste aí no comentário e fale, eu quero. Eu, enquanto empresa, assim como nossos outros parceiros, estamos muito preocupados em relação a essa habilidade que muita gente vem deixando de lado. Todo mundo vem focando muito em competência técnica e esquece do comportamental. Isso é extremamente importante e digo mais, é decisivo para sua carreira. Então você vai continuar deixando de lado ou você vai se interessar em acessar esse conteúdo de graça? Então comenta aí embaixo agora para não esquecer. Vamos voltar para a aula. Na apostila aqui, a função calculadora vai ser dessa forma. Através da transação SE37 do SAP, é possível criar, alterar ou exibir funções. É lá que você vai colocar o seu trecho de código, que ela vai ser chamada sua função por todo o SAP. É lá dentro que você vai configurar. Nela você pode criar a função abaixo. Observação, recomendo navegar nas tabs, nas abas, e estudar todas as possibilidades de função. Do que você está falando? Vai lá na SE37, loga lá, coloca uma função qualquer, você vai ver as abas lá, navega, você vai dar uma olhada. Os parâmetros abaixo descritos como importing deverão ser inseridos na tab importing, ok? Com o seu devido tipo i. Cara, do que você está falando, Rodrigo? Falei que tem que ter um parâmetro de importação nessa função calculadora, que serão 2 valores? Ah, é verdade, entra 2, né? Que vai somar, né? É isso aí, é isso aí. E cada um tem que ser do tipo i. O que é tipo i? É número inteiro. Não vai somar decimal, não. Se colocar decimal, quebra. Vai só poder somar número inteiro, tá bom? Bem como os parâmetros de exporting. Exporting é o resultado, ok? E o exception? Exception é aquele erro que tem que dar caso um dos dois valores entrados for 0. Ok? Então vamos lá. Existem outros parâmetros, poucos parâmetros. Recomendo um autoestudo sobre eles, ok? Tá aqui o código que vai ter dentro da function. É isso daqui, tá vendo? Esses exports, tudo aqui, ó, esse cabeçalhozinho aqui, é tudo gerado de forma automática, conforme o preenchimento dos valores dentro das abas. Você vai entender logando lá, fazendo o que eu tô te falando. Vamos lá. O que essa função tá fazendo? Qual que é o bloco de código? Simples. Tá verificando se o valor de entrada 1 ou 2 é igual a 0. Lembra? Se for, eu vou dar chamar a minha exception que eu criei lá na minha aba de exception. Eu chamo ela pelo nome. E pronto. Automaticamente a função abandona o código, ela cai fora e já retorna um erro para o usuário que chamou essa função. Legal demais, não é? E se não for 0, ele simplesmente vai passar para o parâmetro de exportação o resultado da somatória do parâmetro 1 mais 2. Simples assim, e volta esse resultado lá para quem chamou. Olha só, vamos exemplificar a chamada dessa função lá em qualquer programa do SAP, como eu falei. Função pode ser chamada globalmente. Qualquer programa, qualquer lugar do SAP poderia chamar essa função. Então, vamos lá. Declaramos resultado, declaramos valor 1 e valor 2. E estamos chamando essa função que a gente criou aqui em cima na SE37. Chamo dessa forma. Export, mas peraí, Rodrigo. Parâmetro de entrada, você está dando exporting? É, pô, você está chamando num programa, ela está saindo do programa, indo para dentro da função. Ou seja, exporting aqui, importing aqui. Exporting no programa significa import na função. Entenda o lado da ótica. Então está saindo o valor 1 e o valor 2. E eu estou importando o resultado. E estou prevendo aqui os exception. Caso o parâmetro 0, o resultado vai ser 1. Outros, 2. Sempre a gente chama dessa forma por best practices, melhores práticas. E aqui eu estou prevendo o size_brc. Ah, então esse 1 aqui, 2 vai vir dentro do size_brc. Sim, automaticamente. Lindo, né? E aí você faz um if. Se o size_brc for 1, significa que o parâmetro é 0. Lembra? Criei o exception lá dentro. Aí vai ser 0. Automaticamente. Chamou o raise, parâmetro 0. Dependendo do número da sua exception, ela ganha um ID. Esse cara aqui, como só tem 1, ganhou o ID 1. Então, erro, um dos parâmetros é igual a 0. Mostrou na tela para o usuário. Else if. Else if é mais uma variação do if. Size_brc for 2 é um erro inesperado. Por quê? Porque o 2 vai ser sempre alguma coisa que a gente não preveu. E o else? Else é se não acontecer nenhum erro. Ou seja, se não tiver nenhum, nem 2. Qualquer outro resultado é resultado da soma LV resultado, que foi preenchido aqui por essa função. Simples assim. Agora vamos colocar isso assinado na rocha na sua cabeça. Como? Através desse exercício. Eu quero que você crie uma função para traduzir os meses do ano do português para o inglês, utilizando o comando case. Criar a função você já sabe por onde cria. Dá nome, chamar, você sabe tudo. Pega essa apostila, vai lá e faz acontecer. Ok? Usa o comando case, é facinho, você vai adorar. Vai ser super legal. Ah, isso eu não sei traduzir do português para o inglês. Cara, com o Google hoje em dia, para fazer qualquer coisa, a gente consegue até no mandarim. Beleza? Então, um parâmetro de entrada. Claro, é a descrição do mês, vai entrar lá. Tem que traduzir do português para o inglês, então vai entrar janeiro, fevereiro, etc. Você vai ter que entrar isso. Escrito, claro, de maneira ortográfica correta. Janeiro é janeiro, não é janeiro ou January, não sei. Escreva da maneira correta, obviamente. Por quê? De saída tem que ser o resultado do mês traduzido. Ok?
Erase, prevendo o mês inexistente. Por isso que eu falei que tem que ser a ortografia correta. Se você escrever fevereiro, tem que chamar o race, porque fevereiro não existe. Se você chamar gato, tem que chamar o race. Chamar cachorro, race. Você só vai prever os 12 meses existentes em português e converter para saída. Simples assim, ok? 2. Eu quero que você verifique na SE37 as utilidades gerais e buscar no Google novidades sobre funções. Dá uma pesquisada, se interesse, seja autodidata. E aí, tá gostando dessa série a respeito de lógica de programação ABAP do zero até o profissional? Se sim, o que você acha de ter todo esse conteúdo na íntegra, mais os PPTs, mais apostilas de apoio constando todo o conteúdo das aulas, mais lista de exercícios e o melhor, ao final uma aula especial a qual eu vou te entregar um documento que vai te guiar do exercício mais simples de ABAP até o exercício mais complexo, que esse sim vai carimbar a sua titularidade de SAP ABAP profissional. Aqui na descrição tem um link que você vai acessar esse curso e é só através desse link que você vai acessar um desconto realmente especial. Corre porque é por tempo limitado, ok? Não perde tempo não. Bons estudos.